Olá pessoal, meu nome é Luciene e hoje nós vamos aprender temp tables. Pessoal, o que são tabelas temporárias, né, ou temp tables? Nós vamos falar hoje. As tabelas temporárias, elas são tabelas que existem temporariamente no SQL Server, ou seja, elas são armazenadas no SQL Server, ok? Elas são tabelas úteis para armazenar os conjuntos de resultados imediatos que são acessados várias vezes. Então, você pode criar uma tabela temporária no seu código, essa tabela ela vai ser armazenada no SQL e você vai poder acessar essa tabela várias vezes quando você estiver escrevendo o seu código. Isso é diferente da CTE, por exemplo, da Common Table Expression, porque a Common Table Expression, nós temos um vídeo falando sobre isso, é uma tabela, você cria uma tabela virtual que fica na memória e você pode acessá-la apenas uma vez, usando ou select, ou update, ou delete. Se você precisar acessar a Common Table Expressions várias vezes, você precisa escrever a Common Table Expression várias vezes. Diferente da tabela temporária, que você escreve uma vez só, essa tabela vai ser armazenada temporariamente no SQL e você pode se referir a ela várias vezes, sem precisar repeti-la. E como que a gente escreve uma tabela temporária? É muito parecido quando nós criamos uma tabela. A diferença é que você usa hashtag quando você estiver escrevendo o nome da tabela. Então, por exemplo, aqui, vamos criar a tabela salário. Vamos escrever as colunas, então. Então, a minha primeira coluna vai ser Employee ID, que terá tipo de dados inteiro. A segunda coluna vai ser a coluna salário, que também terá o tipo de dados inteiro. E a terceira coluna, bônus, que também terá o tipo de dados inteiro. Vamos usar o select para visualizar então a tabela. Vamos executar esse código. Então, nós criamos uma tabela temporária, ok? E aqui nós vamos então inserir valores a essa tabela. Insert into hashtag salary values. Employee ID, salário, bônus anual. Ok, vamos executar. Uma linha afetada. Vamos ver essa tabela. Ok, a nossa tabela então foi criada. Employee ID, Salary Bonus. Quando utilizamos a tabela temporária? Imagine aqui que eu tenho a minha tabela Employee Salary. Essa tabela tem 500 milhões de linhas e eu vou escrever algumas consultas complexas, algumas queries complexas que contenham agregação, que contenham partition by. Para resolver essas queries, pode se tomar muito tempo. Um jeito de otimizar o seu código é primeiro criar uma tabela temporária com parte daqueles dados e depois você vai se referir a essa tabela temporária múltiplas vezes. Então é um jeito de otimizar o seu código. Aqui nossa tabela está bem simples, né? Contém apenas uma linha de código e 3 colunas, mas também nós podemos trabalhar com tabelas mais complexas, tabelas temporárias mais complexas. Então, vamos criar aqui uma tabela temporária que contém, por exemplo, job title, contém número de empregados por cargo, contém a média de idade desses empregados e também contém a média salarial. Nós vamos trazer um dado de uma subquery. Então, vamos inserir valores à tabela Salary to.
Você pode inserir valores, você pode inserir valores a partir de uma carry, por exemplo, a partir de um select. Então, vamos inserir valores, a tabela. E aqui nós vamos inserir um select statement, que vai trazer valores, né, para essa tabela temporária. Essa carry foi feita em vídeos anteriores, então basicamente aqui nós vamos trazer o job title, que é a primeira coluna. Nós vamos trazer aqui a quantidade de empregados, né, por cargo. Vamos trazer aqui a média da idade e vamos trazer aqui a média salarial. Esses dados, eles vêm da tabela Employee e a tabela Employee Salary. Essas tabelas, o código dessas tabelas estão na descrição do vídeo e também foram feitas no primeiro vídeo da série. Nós juntamos essas duas tabelas pela coluna Employee ID. Então, se nós executarmos esse select statement, nós podemos perceber aqui as colunas, né? A primeira coluna, então, job title, segunda coluna, employee per job, terceira coluna, a média de idade e a quarta coluna, a média salarial. Então, quando nós executarmos aqui, então, create table hashtag salary2, nós vamos criar a tabela temporária salary2, e esse segundo código vai permitir que nós, então, nós estamos trazendo parte dos dados da tabela Employee e parte dos dados da tabela Salary. Então, se você tiver, né, uma tabela muito grande, com milhões de linhas, e também você quiser juntar parte dessa tabela com outra tabela, então você pode criar sua tabela temporária. Vamos verificar então como ficou. Vamos ver então como essa tabela ficou. Aqui nós temos a tabela temporária. E é lógico, né? Aqui nós estamos trazendo tudo, mas você pode trazer apenas as colunas que você quiser. E pode criar aqui quantas carries você quiser, quantas consultas você quiser, porque essa tabela ela ficará temporariamente armazenada no SQL Server. Então você pode se referir a ela múltiplas vezes. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Se você gostou do vídeo, subscribe. Até o próximo.